Bora, turma, muito bem-vindos, mais uma live aqui começando agora, hoje com um convidado super especial, meu mestre Paulo Costa. Prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Arthur. Quem é mestre aqui é você. Obrigado pelo convite. Estamos juntos. Olha, gente, para situar vocês, essa é mais uma live, estamos chegando aí na nossa reta final da Jornada Mundo Premium. Você que está acompanhando a gente desde o início, está acompanhando que nesses dias eu estou trazendo a experiência para você estar um pouco mais perto de mim, um pouco mais perto dos conteúdos, para aprender a subir seu preço naturalmente, poder fechar negócios até 10 vezes mais altos, a poder realmente entrar nessa rota para estar entre os mais bem pagos do seu mercado. E alguns desses momentos eu estou trazendo os meus mentorados aqui, meus alunos, grandes parceiros, para contar um pouco sobre como que foi, como tem sido essa jornada na vida deles, mostrar para você que não só é possível, mas a quantidade de benefícios que você pode também trazer para a sua vida ao longo disso. E hoje o papo vai ser sobre como você consegue aumentar o valor dos negócios que você cobra, que você fecha, e melhor ainda, em menos tempo. E para isso eu trouxe meu mentorado, amigo, parceiro Paulo Costa, especialista em finanças, que ajuda a turma aí no mercado a fazer as pazes com dinheiro, né? Paulo, primeiro, né, muito bem-vindo, e eu queria que você falasse um pouquinho para a turma que está acompanhando a gente sobre o seu trabalho, sobre a sua especialidade. Bem, na verdade, de novo, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. Eu sou hoje especialista em finanças, já trabalho com isso há mais de 20 anos. Sou um dos responsáveis, talvez o maior responsável pela recuperação do Banco do Estado do Espírito Santo, em 2004. E depois disso trabalhei com vários micro, pequenos empresários, profissionais liberais, famílias, pessoas e tal, ajudando a organizar as finanças. Eu percebo que as pessoas, às vezes, quando me procuram, elas estão tristes, desanimadas, cabisbaixas, deprimidas, mas depois da mentoria voltam a andar pela vida de cabeça erguida. Porque nós nascemos para andar pela vida de cabeça erguida, não é mesmo? E andar de cabeça erguida pela vida não tem preço. Perfeito, que legal. E, gente, o Paulo é um caso muito especial para a gente, né? Uma pessoa que está no Código Premium de uma maneira muito especial, porque, primeiro, Paulo, você já tinha um trabalho extremamente consolidado no mercado, uma carreira de sucesso, um case como esse, que você acabou de trazer do Banespa, mas ele não foi o único, mas foi uma sequência, né, de trabalhos bem-sucedidos aí na área de finanças, primeiro começando com a turma do corporativo, começou com as organizações, ajudou os empresários, hoje está com esse foco mais voltado para as famílias, né, para ajudar. Você falou uma coisa muito interessante antes aqui do nosso papo, que não interessa de onde o dinheiro vem, mas no final ele vai ser canalizado para as famílias. Eu queria que você falasse um pouquinho para a turma que está acompanhando a gente, como é que foi no momento que você entrou para o Código, como é que foi essa transição para focar, né, trazer o foco para as famílias, e como é que está sendo a sua experiência de trabalhar com esse perfil de público hoje? Arthur, eu já vinha há muitos anos trabalhando nessa área, mas foi um divisor de água depois que eu comecei a conhecer você, o seu trabalho, a mentoria que nós fizemos, o Código Premium. Isso mudou tudo. Mudou o valor do trabalho. Na verdade, a gente subindo o valor, valorizando mais o nosso trabalho, a gente também tem que estudar mais, tem que fornecer mais informação, tem que estar mais ainda comprometido com o resultado, né? Mas algumas coisas fizeram uma grande diferença. Primeiro, o valor do trabalho, né? A gente acreditar, e você dá um suporte muito bom nisso aí, que pode mais, que você pode, tem pessoas que pagam mais, né? É um serviço, é um trabalho premium, né? Mas uma outra coisa que aconteceu foi essa descoberta que eu fiz aqui, né, numa das nossos encontros, que eu trabalhava primeiro com grandes corporações, porque eles me pagavam para trabalhar com as pessoas em dificuldades financeiras. Às vezes uma pessoa tem dificuldade para pagar pela minha mentoria. Depois disso eu vi que empresários,
também, mesmo estando em dificuldade, eles acabam conseguindo, de alguma forma, viabilizar, porque ele quer melhorar. É a última tábua de salvação para não falir, né? Então ele viabiliza o dinheiro, o pagamento, o jeito de fazer aquela mentoria. Mas, ultimamente, principalmente na pandemia, eu atendi, foi uma surpresa para mim, vários médicos, vários profissionais da saúde, né? E eu até lá no nosso grupo, eu fiz uma brincadeira durante a pandemia, numa apresentação. Eu falei, os profissionais da saúde, durante a pandemia, estavam cuidando da saúde física e do coronavírus. Descuidaram da saúde financeira e pegaram outro vírus, o coronadívida. E a Organização Mundial da Saúde Financeira no Brasil, que é o SPC Serasa, nos informou que tem 63 milhões de brasileiros contaminados com esse vírus do coronadívida, né? Então, durante a pandemia, a gente montou um hospital de campanha para atender esses endividados. E o resultado foi muito bom, porque o pessoal saía dali curado e nunca mais se endividou. Vários depoimentos, né? Muito bom, muito legal. E quando você escolheu ir para esse caminho, claro, né, isso é muito legal e eu admiro muito no seu trabalho. Você está sempre colhendo os indicadores. Você acabou de citar números, você está sempre citando dados, e pode parecer, mas não é, na verdade, uma coisa tão comum na área financeira. Pelo menos do que eu observo, a quantidade de profissionais hoje no mercado que exatamente não trazem os números para parecer que é uma coisa mágica. É tipo, não, você vem aqui que eu vou ajudar você a chegar num resultado incrível, acabar com as suas dívidas, etc. Mas você tem sempre esse cuidado de trazer as bases dos indicadores, dos dados, de quanto que essa pessoa, como você trouxe numa das mentorias, né? Como que essa pessoa, mesmo tendo uma alta renda, e aí você baliza o que é uma alta renda, ele ainda assim está em processo de dívida, ainda assim ele não está conseguindo fazer essa gestão financeira dele. O que mudou quando você entra para o Código Premium? O que mudou na sua linguagem, na forma de conscientizar esse público? Porque é fácil a gente dizer para uma pessoa que ganha pouco que ela está em dívida. Para ela é natural, não, eu ganho pouco, eu estou em dívida. Mas como é que você faz para... O que mudou na sua linguagem para você conscientizar esse profissional que já era financeiramente bem sucedido, mas não tinha gestão financeira? O que mudou na forma de levar o seu trabalho para essas pessoas? Várias coisas mudaram. Primeiro, aquele processo que a gente aprende lá no Código Premium de qualificação do cliente, né? Tem um questionário onde você faz várias perguntas ao cliente para saber em que situação ele está, onde ele quer chegar, como que ele vê isso e tal. E uma das coisas que a maioria das pessoas pensa é que se ele está endividado, basta ele pegar um empréstimo e resolver aquilo, né? Isso aí é mais ou menos como jogar gasolina na fogueira. Não se resolve problemas financeiros com mais dinheiro. Se isso fosse verdade, você está devendo 10 mil, você vai lá no banco e pega mais dinheiro e está tudo resolvido. Só que você aumenta o problema, né? Mas uma das coisas também que clareou para mim foi que não importa de onde vem o dinheiro, né? Se é do profissional liberal, se é do empresário, se é do funcionário público, já atendi até juízes, né? Médicos, profissionais liberais. Esse dinheiro, ele vem, o final dele é na família. Perfeito. É para dar conforto, qualidade de vida e tal, né? E eu até costumo brincar. Quando não está organizado as finanças ali e vem dívidas, a dívida entra pela janela, o amor sai pela porta. A última pesquisa que eu tive acesso, 52% das brigas familiares são em função do dinheiro e as separações, inclusive. A última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, que foi publicada semana passada, referente a abril, descobriu 76,6% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, o meu foco hoje é ajudar essas famílias a se organizarem. Famílias têm dívidas, muitas dívidas,
Algumas estão conseguindo pagar as dívidas com sangue, suor e lágrimas, né? Mas já temos 60 e poucos milhões de brasileiros inadimplentes, não estão conseguindo pagar. Perfeito. E quando você conversa com essa turma, hoje eu já sei que você usa, né, o mecanismo de qualificação. Só para deixar claro para a turma, quando a gente aplica o mecanismo de qualificação, que é um mecanismo para você poder conversar com o seu cliente, ter uma conversa de venda com o seu cliente, ele qualifica o cliente, não porque ele exclui, esse cara não é para mim não, é porque ele aumenta o nível de consciência, quase, a gente brinca às vezes que é uma venda terapêutica. Isso. Né? Eu estou conversando com o cliente, estou trazendo mais clareza para ele, mais consciência sobre a tomada de decisão, para que naquele momento ele possa ter um compromisso genuíno. Que aí eu queria que você balizasse em função disso. Assim, não basta fechar uma venda, não. Mas você tem que fechar uma venda com alguém que esteja comprometido, que senão daqui a pouco lá na frente do seu processo dá chabu, né? A pessoa abandona. Se já teve algum caso assim, o que mudou depois que você começou a aplicar o mecanismo de qualificação? Esse mecanismo de qualificação, eu tinha que ter consciência dele há alguns anos atrás, onde eu atendi um cliente e o cliente fez toda a mentoria, fez todo o trabalho, teve o resultado, e no acompanhamento, um mês depois, ele falou, não está dando certo, eu quero meu dinheiro de volta. Quer dizer, se eu tivesse essa estratégia, essa ferramenta, o mecanismo de qualificação, eu teria entendido lá no começo que aquele cliente não estaria pronto, né? Então, como hoje mesmo, eu fiz esse processo com um prospecto, um futuro cliente, e quando eu cheguei no final de todas as respostas ali, que eu perguntei, de 0 a 100%, o quanto você está comprometido em mudar a sua vida agora? Ele parou, pensou, falou 50%. Eu falei, e o que falta para inteirar 100%? Porque tem coisa, aí começa a vir um monte de desculpas. Então eu sei que ele não está pronto. Perfeito. A gente não vai atender todo mundo, né? Naquele momento ele ainda não está pronto, mas saiu bem consciente de que ele tem um problema, de que ele me pediu para retornar o contato com ele no próximo mês, porque ele está se organizando, parece que vai entrar um valor para ele. Ele está mudando o ramo de negócio, né? Então, não é o momento ainda, mas lá no futuro, daqui a um mês, ele volta a... Isso é ele muito vai legal. Vir com 100%. Isso é muito legal porque, primeiro que o mecanismo não dá a chance do seu cliente dizer não para você. Isso. Eu sempre faço essa analogia, né? Imagina que eu vou chamar uma menina para namorar comigo. Se ela me disser não, eu falo, né, minha esposa, eu vou chamar... atual. Piadinhas internas. Se eu convido ela, se eu chamo ela para namorar comigo e ela diz não, as chances de daqui a uma semana eu pedir de novo e ela dizer sim são muito pequenas. Isso. Porque na mente dela já configurou que não. Se eu chamar para namorar de novo comigo, ela vai dizer, mas eu já não te falei que não. Então, quando a pessoa não tem um mecanismo de qualificação, que não são só as perguntas, é toda a contextualização do momento, a contextualização dos recursos, a contextualização do ambiente que você vai fazer essa venda. Quando a pessoa faz essa conversa de venda e não tem o mecanismo, ela está dando a chance do cliente dizer assim, não, mas eu não estou nesse momento, não é para mim agora. Mas no seu caso, você identificou e trouxe a consciência para o seu cliente. Falou assim, olha... 50% não significa que não é seu momento. Isso. Ele não pôde negar você. Gente, isso é o exemplo do que é uma venda consultiva de verdade. Exato. Uma consultoria. Você está dando uma consulta para a pessoa, enquanto ela não, mesmo que ela não feche o trabalho com você naquele momento, porque você identificou que ela não estava pronta, ela recebeu uma consulta, ela recebeu uma orientação. Isso. Ela sai daquele momento de caramba, só de conversar com o Paulo, a quantidade de clareza que já teve, e a porta fica aberta. Exatamente o que ela disse. Só de conversar com você hoje, eu anotei um punhado de coisa aqui e nós voltaremos a conversar daqui a um mês. Perfeito. Olha a diferença nas histórias que essa pessoa vai contar. A partir do momento que ela saiu da reunião com você, se ela encontrar com alguém na rua, se encontrar com alguém em casa, se encontrar com alguém no trabalho e ela tiver que falar de você, ela vai dizer, olha, eu fui lá conversar com o Paulo
Nossa, só do papo que eu bati com ele, o nível de clareza, e eu estou me programando para daqui a X dias começar o processo com ele. Isso é uma conversa, porque não teve o não. Não. Agora, imagina se você faz uma oferta e a pessoa diz não. Quais as histórias que ela vai contar lá na frente? Ela vai contar para todo mundo a história do não. Ela vai contar, não, conversei lá com o Paulo, mas não é o meu momento não. Porque o não ficou gravado, a experiência, a vivência do não. Que a gente protege o tempo todo com marketing de percepção. A gente protege o tempo todo usando os códigos premium. Exatamente. As nossas decisões, na verdade, as nossas primeiras relações no mundo foram emocionais. A gente era bebê, estava mamando, a gente não entendia, mamar, o leite tem X% de lactose. A gente não tinha raciocínio, a gente só sentia. A nossa mente foi programada para construir os nossos pensamentos em volta das nossas emoções. E não o inverso, né? Primeiro a gente sente, depois a gente pensa. A percepção é muito mais rápida, a neurociência está aí comprovando, né, estudos científicos para isso. E essa é a sacada quando a gente traz a experiência, como você trouxe o exemplo do mecanismo de qualificação. Mas mais do que isso, uma coisa que eu acho muito legal dentro da sua jornada de trabalho e que fica para mim, e eu acho que eu sou um bom exemplo porque eu não sou a pessoa que tem a mentalidade mais financeira, porque eu tive a bênção de casar com uma contadora. A Alicia, ela cobre muito essa área. Então, eu posso dizer que eu não sou especialista em finanças. A Alicia pode dizer, não, Arthur, eu sou especialista em finanças. Ela disse, eu não. Interações aqui. Mas, quando você traz a sua mensagem, eu capto. Porque você não fala para mim de dinheiro. Você fala sobre comportamento. Isso. Você fala sobre mentalidade, sobre padrão comportamental. E ali eu consigo captar, porque você está falando com a minha emoção, você não está falando com o meu racional. Uhum. Você está falando sobre valores de família, você está falando sobre disciplina de dar valor àquilo que eu ganho. Você está falando sobre a construção dos meus planos futuros, dos meus sonhos. Isso conversa comigo muito mais rápido, de forma muito mais potente do que... Tem até uma frase que você usa que quem sabe fazer conta entende de matemática, não é de finança. Agora quem sabe multiplicar o dinheiro, sim, esse entende de finança. Olha como é que é uma simplificação, uma síntese tão simples de mesmo um leigo poder identificar, se identificar e falar assim, pô, o Paulo está falando comigo. Diferente do cara virar para mim na empresa e falar, não, vamos calcular aqui o seu EBITDA para fazer... Diferente, né? Hoje, como é que é o seu processo para a construção desse vocabulário que você traz? Eu vou além, assim, e acho que vai ficar mais fácil para a turma até entender. Conta um pouco, gente, vocês vão adorar isso, da sua experiência, onde você traz, que é o transmutar, né? Você traz a sua experiência com a mágica para dentro do processo da educação financeira com seus clientes. Dá um exemplo para a turma do que você fez recentemente, para eles entenderem a potência que é o vocabulário. Numa dos nossos encontros aqui, a gente participa de um grupo de empresários, toma café toda semana e cada um tem 30 segundos para falar da sua especialidade. E eu estive aqui na véspera com você e comentei, amanhã eu tenho que fazer uma apresentação, na verdade era uma apresentação maior naquele dia, porque às vezes a gente tem a oportunidade de fazer uma apresentação de 6 minutos. E aí você me trouxe um outro ponto de vista ali que foi fantástico. Agora, eu não falei, né, de consultor financeiro, de dinheiro, de controle, de nada. Eu falei de emoção. Na verdade, o Prêmio Nobel de Economia, um economista americano, Richard Thaler, ganhou o Prêmio Nobel em 2017 com o seguinte estudo: economia não é matemática, economia não tem nada a ver com números, economia não é planilha, economia não é nada disso. As nossas decisões em relação ao dinheiro, investimento, elas são emocionais, não são racionais. Perfeito. E aí uma faculdade de São Paulo pensou, bom, se não é número, é terapêutico. Então eles montaram lá um curso de especialização, pós-graduação de terapia financeira. Eu sou da primeira turma lá, especialização em terapia financeira. Então, como às vezes a maioria das pessoas, né, tem o paradigma, tem o pensamento, e no Brasil o assunto dinheiro, finanças ainda é um tabu, é um assunto pesado,
Então eu resolvi levar isso mais para o lado lúdico, mais para o lado da brincadeira. E fui desenvolvendo e aprendendo várias mágicas com o dinheiro, né? E isso tem dado um bom resultado. Por exemplo, num curso, numa palestra, eu começo já interagindo com a plateia e faço uma brincadeira ali onde eu coloco dinheiro na mão de uma pessoa e de repente ela abre a mão e o dinheiro já sumiu. Eu já interajo com eles. Como você tá bom para fazer o dinheiro sumir, né? Vocês também, né? E no meio a gente já aprendeu alguma coisa, então começa a multiplicar o dinheiro ali, né? Teve uma vez que eu chamei logo no começo, era uma palestra para 200 empresários, eu falei, quem tem uma nota de R$100 aí? Normalmente numa palestra o pessoal fica mais acanhado, tem medo de pagar mico, né? Eu insisti, mas empresários, não tem ninguém aí com uma nota de 100, né? Aí um apareceu lá com uma nota de 100. E eu com uma sacola daquelas que eu peguei emprestado na igreja, né? Eu falei, coloca os R$100 aqui dentro. Colocou os R$100 lá. Eu falei, e se eu não fosse brasileiro, não conhecesse o dinheiro brasileiro, descreve para mim esse dinheiro que você colocou aqui. A pessoa não consegue descrever uma nota do dinheiro do país. O máximo falar é mais ou menos desse tamanho, sim, azul e tal. Os americanos sabem cada presidente que tem na nota. Cada presidente. Eles... É aprendido na escola, olha, esse presidente é o da nota tal. E eles valorizam cada centavo, cada moeda, coisa que a gente aqui não aprendeu, né? E aí eu falei, faz o seguinte, tira de novo a nota, né? Porque aí você olhando para ela, você vai saber descrever. Só que ele leva um susto, porque ele botou uma nota de 100 e saiu uma nota de 2, né? Eu falei, agora, aí ele assustou, eu falei, vamos fazer o seguinte, você senta lá, presta atenção no que eu vou falar, no final eu vou te chamar, você vai responder algumas perguntas e você tem uma grande possibilidade de recuperar seu 100, né? Aí de cara a gente já chama a pessoa para mais atenção na palestra, né? E a palestra fica mais leve, mais lúdica. Às vezes eu fico, né, as empresas que me contratam, eu fico na porta do auditório ali e pergunto, a empresa contratou um consultor financeiro para fazer uma palestra hoje aqui sobre finanças. O que você acha que ele vai falar? Ah, já sei, vai mandar eu cortar isso, cortar aquilo, não pode mais sair, não pode comer pizza, não pode isso, não pode aquilo. E não tem nada a ver, né? A organização financeira é exatamente o que você acabou de dizer. É cuidar das emoções em relação ao uso do dinheiro. Perfeito, muito legal. E quando você começa a aplicar os mecanismos do código para poder levar essa informação para os seus clientes, né? Hoje, inclusive, a gente estava falando aqui sobre manifesto e bandeira, você já estava na ponta da língua, né? E que você trouxe para a turma, falando sobre como que é triste ainda ver as famílias cabisbaixas, né? Andando de cabeça baixa, em dívida, mesmo as famílias que têm uma renda alta, ainda assim, elas não estão conseguindo fazer essa gestão. Se ajuda a turma a fazer as pazes com dinheiro para poder voltar a andar de cabeça erguida. Então, assim, é muito mais uma construção de valor pessoal, muito mais uma construção de simbólica em termos de família, como você bem falou sobre o dinheiro. Como que hoje, na hora que você vai levar essa informação para os seus clientes, para os seus prospectos, antes mesmo deles se tornarem clientes, como que essa mudança de paradigma, como é que usar essas analogias, usar essa experiência da mágica, você acredita que isso simplifica de que forma o trabalho que você leva para as pessoas? E na percepção delas, você sente que elas consideram mais isso como possível, ou você considera que elas consideram isso, pô, mas o que esse cara, é mais no sentido de o que esse cara está fazendo aí, onde que ele quer chegar com essa mágica, ou é assim, pô, agora eu consegui entender, como é que é esse jogo hoje com os prospectos? É muito mais de, puxa, que legal, ele trata as finanças de uma maneira mais leve, mais lúdica, eu acho que eu vou conseguir entender o que ele vai falar, porque no racional, você pode dizer para a pessoa, você não pode gastar mais do que você ganha,
você tem que anotar seus gastos, você tem que fazer um orçamento, você tem que fazer planilha. Nós todos sabemos. Poucos fazem, muito poucos fazem. E mesmo os que fazem por um tempo, depois desistem. Por quê? Porque aquilo ainda tem lá no inconsciente emoções e crenças e tal, que impedem da pessoa continuar fazendo aquilo. Ele não vê sentido naquilo. Se lá no fundo ele aprendeu, lá no começo da infância, com pai, mãe, igreja, escola, é muito difícil administrar o dinheiro é sujo, o rico não vai para o céu, e uma série dessas coisas que a gente ouviu, ele não consegue fazer a coisa no racional, fazer anotação, fazer isso e se perde. Né? Perfeito. Então o meu trabalho é muito mais profundo, é entender como o meu cliente funciona, o que dá certo, quais são seus valores, qualidade, recursos, estratégias que trouxeram ele até ali. Num outro momento a gente começa a buscar o que está impedindo ele de estar melhor, né? E quando a gente chega naquele momento, no núcleo, naquele programa, naquela crença que está travando, aí nós montamos uma técnica fantástica, eficaz, eficiente, que é como formatar um computador. Formata o HD aqui, tira aquilo que não está funcionando, deleta, manda para o lixo, abriu um espaço, coloca um novo programa, e é aquele novo programa que vai conduzi-lo ao sucesso financeiro. Perfeito. Porque sucesso financeiro não é uma escolha, é uma decisão, né? É uma decisão. Perfeito. E é legal o seu exemplo, acho que vai ajudar a turma que está assistindo a gente, porque você é um especialista, você lida com o aspecto comportamental, você ajuda o seu cliente a se libertar dessas crenças limitantes sobre esses aspectos que estão construindo esses padrões limitantes para ele sobre o dinheiro. Você é uma pessoa esclarecida, você tinha já um histórico consolidado no mercado. E aí eu pergunto assim, e que pode ajudar uma turma grande que acompanha a gente, certamente a gente tem aqui seguindo a gente psicólogos, terapeutas, pessoas que também têm esse nível de esclarecimento sobre gestão de emoções, etc. E mesmo com isso, quais eram os desafios que você vivia na hora de conquistar os seus clientes premium, na hora de fechar contratos mais altos, que você fala assim, poxa, Arthur, porque todo mundo tem os pontos a melhorar, né? Poxa, Arthur, mesmo com os conhecimentos que eu tenho de crença, mesmo com os conhecimentos comportamentais, ainda assim, o que era desafiador para você na hora de fechar um contrato mais alto e na hora de fechar os contratos mais rápido, que é a realidade que você está vivendo hoje? O interessante é que, às vezes, a pessoa desorganizada financeiramente, ela acha, eu não vou conseguir pagar a mentoria do Paulo. Né? A gente nem declarou o valor e a pessoa lá já está se protegendo. Sim. Deve ser muito caro, porque ele fez curso nos Estados Unidos, porque ele é especialista e tal. Mas quando a pessoa se conscientiza de que ela está com um problema sério, que aquele problema tem solução, ela arruma um recurso. Através de todo o conhecimento que eu tive aqui no Código Prêmio, todas aquelas ferramentas, a gente vai conscientizando, vai lá dentro da mente da pessoa. Quer dizer, você tem duas opções. Você pode optar pelo não quero, vou continuar minha vidinha aí, né? Tem um monte de gente ali. E você pode optar pelo sim. E pelo sim tem um monte de gente lá te aguardando. Né? Então, não tem não decisão. Perfeito. Você desiste pelo não ou decide pelo sim. Quando você decide pelo sim, muda tudo na sua vida. E foram essas ferramentas que a gente aprendeu no Código Prêmio, que nos ajuda a ajudar e consolidar essa decisão do cliente pelo sim. Perfeito. E é legal isso que você falou, porque as pessoas acham que quando elas contratam você está ganhando. Não, vou contratar o Paulo, poxa, o Paulo vai ganhar X mil reais na mentoria dele. Mas esse cara vai ganhar os 200 mil que ele estava em dívida. Com certeza. Não pensa que sempre que a gente contrata um especialista, quem mais ganha é quem está contratando. Exatamente. E quando ele diz,
eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Ele está recolhendo a mão. Você estendeu sua mão aqui, eu posso te ajudar. Não significa que você tem todos os recursos, significa que eu estou dizendo que eu posso te ajudar. Se ele te dá a mão, você ajuda a criar os recursos. A gente vive também muito essa realidade. A pessoa que manda um direct, manda um WhatsApp e fala assim, Arthur, cara, eu quero fazer. Eu estou tentando aqui, mas eu estou sem limite no cartão, não sei o quê. A gente vai, eu vou juntar com o meu time, a gente vai buscar uma forma de apoiar essa pessoa para conseguir realizar. O mais importante não é nem se ela vai comprar ou se ela não vai comprar. É que qualidade de ser humano ela está se tornando quando ela se lança no desafio de fazer. Porque é isso que vai construir na nossa mente aquela sensação de eu cheguei um pouco mais perto da minha meta. Quando eu digo, não, eu não tenho limite no cartão, pô, como é que eu vou passar cartão para pagar o Paulo se eu não tenho dinheiro? Acho que o Paulo é doido, né? Porque ele está sabendo que eu estou em dívida, ainda vai me cobrar para fazer o trabalho dele. Ela está escolhendo recuar, ela está escolhendo recolher a mão no momento que tem um especialista. A gente já viveu muito essa situação, eu e a Alice, a gente está sempre se desafiando, né, em buscar capacitação, a gente participa de treinamentos, a gente faz, né, inclusive alguns treinamentos juntos lá com a turma do Avatar, que são valores desafiantes. E que a gente sabe, dá vontade de deixar para depois. Dá vontade de, não, eu não tenho essa grana agora. Mas a gente tem experimentado que quando a gente estende a mão e diz, gente, eu nem sei como, mas eu quero me manter no compromisso de fazer. A pergunta que você fez para o seu cliente é maravilhosa, né? A pergunta que está no mecanismo, inclusive. De 0 a 100, quanto que você está comprometido? Eu não estou perguntando se você tem dinheiro. Exato. Eu não estou perguntando se você tem tempo. Eu não estou perguntando se você tem as condições ideais. Eu estou perguntando de 0 a 100, quanto que você está comprometido de mudar essa realidade agora. Aí, não, eu estou 50%. E a gente sabe que essa pessoa precisa da ajuda, mas a gente não pode fazer a parte dela. Essa parte do compromisso tem que ser dela. E a gente já teve clientes assim, Paulo, tão maravilhosos os casos da pessoa. Eu fui indicado uma vez, me indicaram para uma cliente, e aí ela veio bater um papo comigo. Liguei para a pessoa que tinha me indicado e falou assim, pô, marquei com ela, tá vindo aqui conversar comigo e tal. E falou assim, ó, eu indiquei, mas ela não vai conseguir contratar não. Eu falei, por quê? Não, porque ela não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro, é uma pessoa, não tem renda para isso e tal. Aí eu falei, não, mas vamos deixar ela vir, porque de alguma forma a gente ajuda, de alguma forma a gente conversa. Ela vai sair melhor do que ela entrou, mesmo que seja só para a gente conversar sobre as possibilidades dela fazer o trabalho. E ele referenciou para um ticket menor meu. E ela veio bater um papo, e aí eu ligo para ele no dia seguinte e falo assim, ó, só para você saber, ela comprou meu produto do ticket mais alto. Ele, o quê? Como que ela comprou? Ela não tem dinheiro. Eu falei, isso é uma crença sua. Mas ela sabe que a partir do momento que ela entrou, ela não precisa nem ter o dinheiro. Ela precisa ter o compromisso. Porque o próprio trabalho vai, se ela aplicar, aquilo ali vai ajudar. Resultado, Paulo, assim, não só ela pagou, como ela contratou mais produtos meus, contratou mais mentorias, vive daquilo que a gente construiu dentro da mentoria. E quando que essa realidade estaria sendo criada, se lá no início ela ficasse na crença do, não, mas eu não sei se eu tenho tempo, eu não sei se eu tenho dinheiro, eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu sou capaz. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você está sentindo, interessa, é aí que você quer ficar ou é a partir daí que você quer seguir? Faz sentido? É por aí hoje o processo junto com seus clientes? Total. Eu acho que nós temos tempo aí, eu gosto muito de história, eu vou contar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, eu precisava de fazer um trabalho e procurei uma empresa, né, que pudesse me atender. Cheguei lá, era uma empresa familiar, um casal, e a mulher que me atendeu. Aí negociei tudo e contratei o trabalho dela, da empresa, e virei para ela antes de sair e falei com ela, eu posso te fazer uma pergunta? Você responde se quiser. Aí ela, você não está bem hoje não, tem alguma coisa te incomodando muito. Ela falou, nossa, mas está assim tão latente? Eu falei, não, é porque eu trabalho com pessoas, você me deu sinais aí de que está com alguma dificuldade séria. Ela falou, você tem razão. Semana passada toda eu estava meio complicado aqui, porque nós temos essa empresa há 16 anos e nunca tivemos lucro.
Então, na minha concepção, parece que eu perdi 16 anos na vida, podia estar fazendo outra coisa. Eu falei, peraí, o maior índice de mortalidade infantil de empresas está no Brasil. As empresas morrem com 6 meses ou 1 ano. Se a sua empresa tem 16 anos, tem alguma coisa muito boa aí. E eu trabalho com isso. Por que a sua empresa não dá lucro? Aí eu aprendi nos cursos que eu fiz que o nosso sistema de crença é como se fosse, a metáfora, um cacho de uva. A crença que está atrapalhando tudo, ela está no núcleo, lá no meizinho. E tem um monte de uvinha em volta que são as desculpas, justificativas, não tem tempo, não tem dinheiro, mas está protegendo aquela lá. Aí eu falei, mas por que a sua empresa não dá lucro? Ah, porque é o mercado, a concorrência, todo mundo faz o que a gente faz, aí os preços e tal, e vai aquele monte de justificativa. Eu falei, então tem muita gente, muito mercado aí que faz a mesma coisa que você faz? Tem. Nesse mercado, tem alguma empresa que você sabe, ouviu dizer, imagina, que está bem? Ela falou, até o fulano tem sede própria, viaja. Eu falei, mas peraí, você acabou de me dizer que nesse mercado não dá lucro. Né? Agora você encontrou um, você sabe que o problema não está no mercado, o seu problema está aqui. Tirei um folder meu e falei, eu trabalho com isso. Ela pegou aquilo com muita vontade, olhou, abriu, leu tudo, e eu calibrando ali, olhando ela, leu de cá, e o meu folder tem uma abazinha assim, que na hora que abre tem um currículo. E no currículo está lá, curso nos Estados Unidos. Aí ela fechou o folder rapidinho, jogou em cima da mesa e falou, ih, não dá, eu não dou conta de te pagar não, você fez curso fora, deve ser muito caro. Aí eu olhando para ela, eu falei, interessante. Primeiro, eu não lembro de ter te dado o meu valor. Segundo, eu estou contratando um trabalho seu. Fica com isso aí, fala com seu marido que nós vamos dar um jeito na sua empresa. No dia seguinte ela me ligou, fechou comigo uma mentoria e nós fizemos todo o processo. Qual era a história deles? A nossa mente é muito louca, cara. É tudo emoção mesmo. No passar pelo processo todo, a gente vai descobrindo toda a história. Sim. Ela é de uma família pobre e numerosa de uma cidadezinha do interior. Mudou para Vila Velha. Ele, a mesma história, de outra cidadezinha do interior, família pobre, numerosa, mudou para Vila Velha. Os dois, há 30 anos atrás, se conheceram, começaram a namorar, compraram uma câmera daquelas Panasonic da época e começou a fazer batizado, casamento, aniversário, festa, começou a ganhar dinheiro. Qual é o roteiro do brasileiro? Começou a ganhar dinheiro, faz o quê? Compra um carro. Sim. Eles nem compraram um carro, eles compraram um Fiat 145. Aquilo não era carro, eu tive um. Né? O passo seguinte é o quê? Eu comprei um carro, eu tenho que mostrar que eu tenho um carro. Então, no final de semana, os dois foram lá na cidade dela, visitar a família. Quando chega de carro na cidade dela, família pobre, lá o que a família falou? Nossa, agora eles estão milionários, a gente não sabe nem como vamos receber eles aqui. Aí deu culpa por estar melhorando de vida e na cabeça deles a família lá na dificuldade. Para aliviar essa culpa, no outro final de semana eles foram lá na cidade dele. O que aconteceu? A mesma coisa. Aí deu culpa em dobro. Nós estamos melhorando e a família lá. Continuaram ganhando dinheiro. Vamos ajudar a família? Vamos. Manda dinheiro para a família dela, manda dinheiro para a família dele. O que aconteceu? A família não pediu dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro, torrou o dinheiro, não melhorou nada a vida deles. Aí dá o quê? Dá raiva. Sim. Tudo emoção, né? Tudo emoção. Não vamos ajudar mais também? Mas ficou uma culpa não resolvida. Então a empresa, o que aconteceu? Eles não podiam continuar crescendo. Aí começaram a atrair cliente que não paga, serviço difícil, vender barato, as desculpas, era o mercado, era a crise, era o governo e tal. E passaram um tempão faturando 1.000, gastava 1.100, faturava 5.000, gastava 5.100. Depois que resolveu isso, reprogramou tudo, aliviou, organizou. E eu tirei foto dessa empresa antes de começar o trabalho com eles. Continuei acompanhando e tal, viramos amigos. 6 meses depois eu lembrei daquelas fotos, antes do meu trabalho. E tirei novas fotos da empresa. E fiz um PowerPoint, antes e depois. Não dá para mostrar para ninguém, porque parece que aquilo foi uma montagem, aquela é outra empresa, sabe? E onde que eles estavam presos?
numa historinha da mente. Uma história da mente. Gente, olha a força do que a gente está conversando aqui hoje. Poxa, Arthur, como é que eu faço para conseguir fechar negócios mais altos, conseguir fechar negócios numa velocidade muito maior? Gente, a ciência está comprovando isso. Cada vez mais, nós somos seres emocionais. Nós somos seres de percepção. Cada história que roda. Que bom que você estava junto dessa turma, acompanhando, para trazer consciência, porque eles não tinham consciência. Para eles as histórias estavam invisíveis. Isso. A gente brinca muito, fala muito sobre isso na mentoria. A gente tropeça no que a gente não está vendo. Aquilo que você está vendo, você para, você recua, você contorna. O problema é que não está vendo. E a gente estando dentro da bolha, quando a gente está dentro da bolha, você não tem um mentor, você não tem uma pessoa para te acompanhar, você fica tomando caldo da onda. Isso, né? Você contou uma história que bate muito com o arquétipo do bem-sucedido, né? Esse cara que ele começa a criar uma imagem de sucesso, e essa imagem de sucesso é suficiente para gerar nele culpa, porque é um segredo. Ele fala, eu agora estou dando dinheiro para minha família, mas eu não podia. Mas eu também não posso mais dizer que eu não posso dar, porque agora eles já esperam isso de mim. Então eu dou, mas eu estou em dívida, e em dívida mesmo eu pego um empréstimo para dar dinheiro para eles não saberem. Quando você vai ver, você está no meio de uma encrenca. Assim, eu não estava lá, eu não sei exatamente qual é o arquétipo, só me lembrou isso. Como é que você fecha negócios mais altos e muito mais rápido? Conversando com a emoção das pessoas. Quando você fala com a emoção das pessoas, elas ficam 8 vezes mais dispostas a comprar de você, 7 vezes mais dispostas a confiar em você e 6 vezes mais dispostas a te perdoar se você errar. Isso. Até isso, mesmo, ninguém é perfeito, né? A gente vai conduzir as pessoas, mas mesmo que, porque eu sei que tem muita gente que fala, pô, mas eu vou aumentar o meu preço, e se eu não entregar todo o resultado, e se eu errar? Se você errar, mas você estiver acessando corretamente as emoções das pessoas, elas têm tolerância para você. Isso. Agora, quando você fala só com racional, fecha só pelo dinheiro, não, mandei um orçamento, o cliente aprovou, é assim que você está qualificando o seu cliente? Pelo quanto ele tem condição de pagar? Se você só qualifica o cliente pela condição de pagar, quando você tiver um problema, sabe o que ele vai dizer? Ele vai jogar na sua cara. Ele vai dizer aqui, cara, eu te paguei 10 mil reais para você me ajudar, você errou? Isso é um absurdo. Agora, quando você cria vínculo emocional com a pessoa, ele sente o quanto que você fez para poder ajudar. Paulo, Arthur, eu estou vendo que a coisa não fluiu da forma como a gente estava imaginando no início, mas eu estou vendo o que você está fazendo para poder contornar isso. Como é que eu posso ajudar? Como é que a gente pode se ajudar? Essa, gente, é a mentalidade do cliente premium. Quando você fecha um cliente premium que está enxergando o mundo pelas lentes da excelência, e você está enxergando a excelência que existe naquele cliente, vocês fecham um vínculo emocional. Isso. É um acordo, muitas vezes, na maioria das vezes, na zona do inconsciente, em que uma consciência está conversando com a outra assim, não, ele é meu aliado. Ele está aqui para me ajudar. E eu estou aqui para ser ajudado e para ajudar. Sai daquela estrutura onde o cliente, que é o contratante, manda no contratado, e sai daquela, né, do tipo, eu estou pagando, cara, você tem que fazer o que eu mandar. Não. Você está pagando só para consolidar o meu compromisso com você e o seu comigo. O dinheiro gera o quê? Resiliência. Quando você faz um contrato com um cliente, fechou um negócio, seja um paciente seu de psicologia, de fotografia, da área de finanças, da área de percepção, da área do marketing, não importa, fechou o contrato, o que aquele contrato vai ter? Resiliência. Não é por isso que a gente casa? Você formaliza a relação para quê? Para você não desistir à toa. Porque você construiu patrimônio junto, você construiu compromisso junto. Agora, pega uma pessoa que só namora e não tem compromisso nenhum firmado. Na hora, o primeiro aborrecimento, cada um vai para o seu lado. Então, quando a pessoa contrata o Paulo, ela está assumindo um compromisso. E essa contratação cria resiliência para que vocês passem por tudo juntos. Quando o cliente vem com a gente no código premium, poxa, Arthur, por que você entrega encontro no Zoom? Por que a gente recebe as mensagens lá de WhatsApp na lista? Por que você entrega tanto? Porque a gente está construindo junto. A gente está construindo junto. Pô, a gente passou semana passada agora construindo uma narrativa inteira com uma mentorada. Criou a primeira publicação dela, efetiva do produto dela no Instagram. Muito bom isso, né? E ela estava travada antes. Mas a gente foi lá pegando a mão. Não, vem cá, vamos fazer isso aqui junto.
Pô, mas não é uma mentoria individual. Não, mas o seu exemplo vai ajudar todo mundo que está assistindo a gente. Todos os outros alunos vão se beneficiar. Vem cá, a gente trouxe, nós fizemos uma narrativa, como eu falei, eu não posso fazer a parte do cliente. Sim. Mas eu posso estar de mãos dadas para a gente poder construir junto. O que significa? A gente está conversando direto com as faculdades mentais elevadas, direto com a emoção. Por isso é um orgulho para mim, um legado. Ensinar para as pessoas as técnicas para utilizar os códigos que conversam direto com as emoções. Antes da contratação, porque depois da contratação eu sei que vocês dão conta. O cliente entrou na contratação com você, dali para frente o seu método é mais do que o suficiente para você manter e fortalecer sua relação com o cliente. Alice, eu acho que ia fazer uma pergunta. Era só reforçar, como vocês não estão vendo, né, nos comentários, só para dizer que a Daniele Santiago comentou também que é muito importante isso, o vínculo emocional, e a Rafa Zanata, nossa querida, está aqui também, e falou total, concordando. Legal, Daniele e Rafa, né, que estão com a gente. É isso, gente. E não é porque a gente sabe tudo, não. A gente só tem uma experiência muito comprovada, muito consolidada de lidar com as áreas das emoções das pessoas. Eu lido na minha área, ajudando as pessoas dentro do posicionamento para o mercado premium, porque são códigos muito específicos para aquela área. Eu falo isso sempre, que eu escolhi só saber 6 coisas na minha vida. Eu só sei 6 coisas. Identidade, linguagem, precificação, qualificação, abordagem e reputação. E se eu tiver que conversar com o Papa hoje, eu converso com o Papa. Eu vou puxar o Papa para esses 6 itens. Só que eu rompi a camada de conhecer isso muito profundamente. Uhum. E conhecendo muito profundamente me gera articulação e versatilidade para conversar sobre qualquer área. A gente está falando aqui sobre finanças e a gente está dentro da mesma camada. Você é a mesma coisa. Você construiu um nível de profundidade, de conhecer e, né, diga-se de passagem, da habilidade de transferir conhecimento através das suas mentorias. Não é que você é o cara que sabe tudo de finanças, mas não precisa. Você precisa saber exatamente o que você precisa mexer naquela pessoa que está precisando da sua ajuda. Não tem um ser humano no mundo hoje que saiba tudo de tudo. Então você escolheu o caminho de se aprofundar. E o convite para a turma que está acompanhando a gente, para a Rafa, para a Daniele, quando a gente fala sobre ajustar direto o nosso diálogo, a nossa argumentação para as emoções, é para que crie uma área de liberdade para você fazer a sua especialidade. O que acontece quando você está diante de um cliente e você está conversando no racional? O racional dele está questionando o tempo todo. Ele está assim, será que você sabe mesmo? Oh, mas eu já vi outro cara, outra pessoa já me falou aquilo. E você está o tempo todo lutando contra o mundo. Quando você fala com as emoções, limpa o espaço de consciência entre você e o seu cliente e sobra a área onde ele permite. O Harry Palmer tem essa frase, né, que o amor é a expressão de um espaço onde algo tem a permissão para mudar. Olha que legal, gente. É profundo, legal. O amor é um espaço aberto onde algo tem a permissão para mudar. Quando a gente fala direto com a emoção do nosso cliente, a gente está ajudando ele a abrir um espaço onde ele permite mudar. Caem as resistências. Por isso que é tão mais rápido a gente conversar com as emoções, por isso que é tão mais rápido a gente conversar com os nossos clientes nas faculdades mentais elevadas. E diante disso, trazendo, né, um pouquinho da sua experiência junto com o código, que eu acho que é legal porque materializa para quem está acompanhando a gente. Se você pudesse listar para mim, Paulo, assim, quais foram os 2, 3 maiores ganhos que você teve ao acoplar dentro de toda a sua bagagem, toda a sua experiência, toda a sua expertise, todo o seu histórico que você já tinha de trabalho bem feito no mercado, quais foram os maiores ganhos que você consegue identificar quando você acoplou o código premium na sua habilidade já na área de finanças? Uma coisa que marcou muito foi o mecanismo de qualificação do cliente. Isso facilita muito para o cliente, para a gente, esclarece todo o espaço ali, não fica dúvidas, né? O cliente entende a situação que ele está, entende onde ele quer chegar, entende que nós temos a solução, ele assume o compromisso ali, aí flui muito bem. Um outro ganho assim, muito grande que eu tive nos nossos encontros foi identificar
o foco, o meu cliente. Perfeito, definir o nicho ali, né? O nicho, Porque eu, há 20 anos ou mais, o pessoal de marketing e tal vem falando do negócio do nicho, né? Qual o cliente. Então eu passei por grandes empresas ajudando os empregados, passei por pequenas e médias empresas também fazendo trabalhos, pessoas físicas, profissionais liberais, médicos, até funcionários públicos de alto salário, juízes, e isso ainda não estava claro para mim, né? Ficou muito claro nos nossos encontros aqui que o meu trabalho, o foco meu é a família, porque em todos os casos que eu te contei aqui, você me ajudou a encontrar isso aí, o dinheiro que vem do empresário, o dinheiro que vem do funcionário público, do profissional liberal, do médico, seja lá de onde ele vem, ele tem um destino certo, é a família. E a família quer administrar aquilo bem, para ter qualidade de vida, para viajar, para morar bem, uma série de coisas, né? E eu não tinha ainda essa clareza. Isso aí para mim foi assim, o dia que clareou isso, foi como acender uma luz mesmo. Eu falei, uau, cara, esse tempo todo procurando, meu foco é a família, né? Perfeito. E famílias que têm altas rendas e que mesmo assim não conseguem se organizar financeiramente, né? Perfeito. E algo mais e muito importante também foi aprender o valor do meu trabalho, né? Eu aumentei o valor e com o aumento do valor aumentou a qualidade e a quantidade de clientes. Isso foi fantástico. É um negócio assim, parece mágico. Porque muitas pessoas ficam pensando, não, mas eu já cobro esse tanto e o cliente não vem, acha caro, se eu aumentar eu vou perder cliente, não vai vir e tal. É justamente o contrário, né? Acho que você tocou num ponto legal, assim, duas coisas que você falou que são importantes. A primeira, essa definição do nicho. Isso. E realmente é quase que um jargão de mercado. Fala assim, você tem que definir um nicho. Mas as pessoas não sabem como. Definir como? Eu jogo a moedinha para cima e o que virar, eu decido o nicho, eu vou decidir no baralho, eu vou jogar um dado e o número que der é o nicho. Não, existe um critério para isso. E aí a gente fica naquela pergunta do para quê, até encontrar que a gente fez isso para o nicho, a gente fez isso para o método. Meu método é essa etapa, essa etapa, essa etapa. Tudo bem, vamos buscar o para quê essencial disso e aí a gente vai fazendo essa condução. Eu acho que isso é lindo de ver acontecer porque é uma expansão. As pessoas acham que o nicho é uma contração. E não, o nicho é uma expansão. O nível de impacto que você vai criar hoje, fazendo o seu trabalho para as famílias, e não só para uma área sozinha, solitária ali do negócio, nada contra quem faz, mas o nível de impacto que você descobriu que você poderia gerar é maior. É maior. Não interessa o que o mundo lá fora está pensando, a sua certeza, a sua convicção de que agindo dessa forma você ajuda mais essas pessoas, isso é libertador, isso é muito expansivo. Acho que esse é um caminho que você tocou que é super importante. E o caminho de entender que o preço não é recompensa. Isso. Que o preço é uma declaração. O preço vai determinar a qualidade da mentalidade com quem você quer conectar. Porque o mundo já passou por crise, doença, guerra, ameaças das mais diversas. Duas coisas sempre existiram: gente rica e gente pobre. Invariavelmente, você pode pegar a guerra mais catastrófica. Tinha alguém com muito dinheiro e tinha alguém com pouco dinheiro. O cara com muito dinheiro vai dizer, não, eu tenho muito dinheiro porque está em guerra. E o que tem pouco dinheiro vai dizer, eu tenho pouco dinheiro porque está em guerra. E aí entra, né, a base do seu trabalho, que é fantástica, que é colocar o cliente nesse ângulo de visão, onde ele sinta que ele tem capacidade de lidar com qualquer coisa, né? Isso. Assim, eu levo o cliente para um ponto de vista, você citou exemplos maravilhosos, eu levo o cliente para um ponto de vista onde ele fala assim, não, aqui eu consigo lidar com dinheiro. Agora o dinheiro não é mais um Frankenstein, não é mais um monstro para mim, agora eu consigo fazer as pazes com dinheiro. Você falou em aumentar valor, eu gosto muito de história, eu lembrei de uma outra, uma médica pediatra montou uma clínica num bairro
3 anos já na clínica e me procurou e falou: Paulo, não entendo, a minha clínica não dá lucro, eu trabalho 12 horas por dia e tal. Aí eu fui lá na clínica, conversei com as mães que estavam por ali, todas elas elogiando. Ela é ótima, ela dá o celular, 3 horas da manhã meu filho com febre, eu ligo, ela atende e tal. E ela não ganha dinheiro e trabalha muito. Aí eu fui ver o valor da consulta, na época, R$80. Mas por que a consulta é tão baixo o valor? Não, Paulo, é porque a minha clínica está numa região de pobreza, né, de bairro carente e tal. Eu falei: legal, pega seu celular, vamos dar uma volta comigo. Aí fomos dar uma volta no bairro. Aí vinha uma família lá, eu falei: faz de conta que você está tirando foto minha, tira uma foto daquela família, tira foto daquele carro, tira foto daquela casa, tira foto disso, tira foto daquilo. Voltamos na clínica e botamos na televisão lá as fotos. Eu falei: olha a bolsa daquela mulher, olha o sapato, olha o vestido, olha aquele carro, olha aquela casa. A crença é sua. Então, a partir de hoje, né, a sua consulta para os clientes que estão aqui, ela vai passar de 80 para 120. Né? Mas eu vou perder cliente. Ótimo, você vai ganhar tempo. Agora, clientes novos é 150. Como isso já tem algum tempo, clientes novos é 150. Aí o que aconteceu? Realmente algumas mães, num primeiro momento, recuaram. Mas a hora que o seu filho está de febre, 3 horas da manhã, a mãe faz de tudo para pagar os 150 ou o que for. Né? Então a clínica dela rapidamente começou a dar lucro, ela tinha mais tempo. E a ideia da maioria das pessoas é: se eu aumentar o valor, eu não vou conseguir, eu vou perder cliente. Não é por aí. Esse é o caminho. Na verdade, você vai só confirmar o seu processo de crença e o seu processo de estruturar a pessoa que você precisa ser para merecer aquela grana. Se eu vou cobrar R$15 mil na minha consulta, pode ser que eu tenha um médico que queira cobrar R$15 mil na consulta. Qual é a pergunta essencial para ele? Ótimo, e que tipo de médico você tem que ser para merecer 15 mil? As pessoas não são tontas. As pessoas não são... né? Elas sabem a percepção que elas têm. Elas têm a percepção daquele valor. E quando você estrutura a sua identidade, o seu vocabulário, a sua precificação, a forma como você qualifica os seus clientes, a forma de abordar, e cria uma reputação, como você citou o exemplo da clínica, ela criou uma reputação. As mães tinham uma opinião sobre ela. Que independe dela estar presente, ela se faz presente através da reputação. Quando você cria esse caminho, agora você se tornou a pessoa que merece. Isso. Quando você se torna a pessoa que merece, que sente que merece, essa convicção cria a realidade. E essa é a estruturação de quem você pode fazer empiricamente, mas pode fazer de forma estruturada, para que o sucesso não seja ocasional ou acidental, para que ele seja intencional. Esse é o caminho. Paulo, a gente está chegando em 1 hora de encontro aqui. Queria que você trouxesse uma mensagem para a turma que está acompanhando a gente agora, dentro da sua experiência aí de utilizar os códigos, dentro das coisas que mudaram na sua vida. E a gente sabe que muita gente que acompanha a gente nas redes aqui estão buscando consciência, buscando clareza de assim, será que isso é para mim? Será que é o meu momento? Será que eu mereço? Será que eu consigo? Será que é justo? Será que é justo? E a gente está chegando na reta final da Jornada Mundo Premium, onde a gente teve entrada de algumas pessoas e a gente ainda tem uma turma que está, poxa, tem alguma coisinha ainda que eu preciso ter clareza sobre, não sobre me contratar, eu sou o menor dos problemas da turma que está acompanhando, é sobre realmente ter o compromisso de atender o mercado premium, de cobrar um valor mais justo pelo trabalho, de fechar trabalhos com menos desgaste, de fechar trabalhos com menos sofrimento, de ter clientes que respeitam, admiram e referenciam o trabalho delas. Que mensagem você deixaria para essa turma que ainda tem alguma fagulhazinha de dúvidas sobre merecer evoluir o trabalho delas para o mercado premium? Todas essas dúvidas que você falou eu tive, tá? Será que é para mim? Será que é o momento? Mas eu já sei, já estou no mercado há tanto tempo, mas eu já cobro tanto, mas eu já tenho cliente.
mas eu já estou aposentado, mas eu trabalho porque eu gosto do que eu faço, tem gente... Vem um monte de questionamentos, né? Agora, o sucesso não é uma escolha, é uma decisão. Olha. E eu falo essa frase, mas na hora de tomar a decisão lá, eu dei uma balançada, né? Será? Mas o Arthur, mas o valor é tanto, mais isso, mais aquilo. Aí eu falei, não, é hoje, é agora, vamos entrar e, nossa, valeu cada centavo, te agradeço demais. A evolução, assim, é fantástica, é rápida. E uma coisa engraçada, a coisa vem de dentro e, conversando com você aqui hoje, eu percebo o seguinte, né? Tá tão natural essa nova vida, essa nova visão, esse novo Paulo, que eu nem lembro como é que era. Eu vivo esse fenômeno também, entendo perfeitamente, porque a gente se torna outra pessoa. Se torna outra pessoa. A gente começa a sentir de uma forma diferente isso para o mercado. E eu gosto quando as pessoas trazem essa verdade que você trouxe, mas quando eu tive que tomar a decisão, eu também pensei, eu também tremi, deu frio na barriga, né? Por que isso acontece? Porque isso é um sinal do seu corpo, da sua inteligência. Cada célula do seu corpo tem inteligência, dizendo isso é importante. Porque se fosse irrelevante, se fosse indiferente, não teria sofrimento, não teria dúvida, não teria nervosismo. Só que a gente foi treinado para não se permitir sentir isso. Lá na escola ou na família, quantas e quantas pessoas os pais disseram, engole esse choro. E eu quero um sorriso, hein? E vai ficar com essa cara emburrada. A gente foi doutrinado para não sentir. Você não pode sentir medo, você não pode ficar com receio, você não pode ter insegurança. A gente pode, nós somos seres humanos. Agora está na nossa escolha o que a gente vai fazer com esse sentimento. Eu vou ficar nesse sentimento ou eu vou usar esse sentimento para, caramba, se isso está acontecendo, é sinal de que isso tem um nível de importância. Quantas vezes eu quero sentir isso de novo? Não, eu decido mudar para viver outras coisas, para poder experimentar outras coisas, né? Tem uma publicação minha onde eu falo isso assim: o único propósito de escolher é experienciar. Tem nada além, não vai acontecer mais nada além de experimentar quando você escolhe. E se você vai dar um significado de que essa experiência está sendo boa ou ruim, você só vai saber na hora que você experimentar e ainda vai poder escolher. Só que a vantagem é, quando a pessoa assume um compromisso comigo, quando assume um compromisso com você, ela está apoiada para se resgatar rápido dessas emoções negativas, dessas crenças limitantes. Quando ela escolhe sozinha, ela está indo para o escuro de maneira solitária. Que é muito, muito mais difícil de você se resgatar do fundo do poço, não tem ninguém para te dar a mão. E aí eu sempre faço essa pergunta para a turma, eu falo assim, e você prefere ter que carregar o mundo nas costas, sozinho? Ou prefere seguir com apoio? Você prefere ter uma vida de progresso ou de procrastinação? Você prefere ter uma vida onde você faz as suas próprias escolhas ou você é refém das suas condições? E aí cada um vai fazer o seu processo de escolha. Paulo, a gente tem que marcar mais encontros desses. Foi maravilhoso. Obrigado. Agradeço muito a sua presença aí com a gente hoje. Foi muito legal a gente explorar esse circuito que a gente tem, inclusive, em comum sobre a importância das emoções, para a gente poder ajudar o nosso cliente a tomar decisões mais rápidas. No meu caso, a turma que está entrando para o Código Premium, a turma que está no Código do Premium, no seu caso, nas suas mentorias de finanças. Cara, vamos virar essa chave mais rápido. Vamos mudar essa realidade mais rápido. E, inclusive, se alguém tem uma dúvida, nossa, Arthur, será que eu invisto ou não invisto? Tem o Paulo aqui para dar suporte, manda direct para ele. Qual é o seu Instagram, Paulo? Paulo Costa Finanças. Arroba Paulo Costa Finanças. Se bater uma insegurança, manda um direct pro Paulo. Tô botando o pessoal para encher essa paciência lá. Eu nunca vou esquecer daquele depoimento que o Paulo gravou uma vez. Ele estava até segurando o celular assim, e falou assim, se alguém tiver dúvida, não liga para Arthur, não, liga para mim. Eu vou dizer para você se vale ou se não vale a pena. E vice-versa, se você estiver pensando se você investe ou não para poder ajustar a sua questão financeira, pode também fazer contato comigo, porque eu conheço profundamente o caminho do Paulo e sei dizer que é uma pessoa que honra com cada compromisso que ele assume. Turma, vamos terminando o nosso encontro por aqui.
Se você já está com a gente no Código Premium, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda está pensando, lembra que até o final dessa semana, me manda um direct e eu quero te dar um apoio muito diferenciado, eu quero te apoiar pessoalmente aí para te ajudar a acessar o código, estar com a gente nessa jornada. Como eu falei, o único propósito de decidir é experimentar. Só tem isso. Vai escolher? Experimenta. E todo mundo que entra com a gente sabe que tem 30 dias ali. Se a pessoa experimentar e disser, pô, acho que não é isso não é o que eu estou buscando, o Arthur não é a pessoa certa para me ajudar, a gente devolve o pagamento. Eu não quero que ninguém fique com a gente se essa pessoa não tiver a convicção de que ela está naquele caminho certo. Se eu for a pessoa certa para poder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Se eu não for também, eu até te indico outros especialistas que eu conheço. É só você abrir seu coração para mim. Mas se eu estendo a minha mão, sua mão tem que estar estendida. Espaço para que algo mude não aconteceu. Faz sentido? Paulo, obrigadíssimo mais uma vez. As escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos, não pelos seus medos. Que você possa permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida, sonhando grande, praticando bem, evoluindo sempre, contribuindo ao máximo. Gente, ó, beijão para vocês, até a próxima. Obrigado, Paulo. Vamos em frente. Eu que agradeço. Vamos em frente.